Dando continuidade à nossa aula de óptica geométrica, hoje nós vamos falar sobre espelho convexo. Na aula anterior nós falamos sobre espelho côncavo e mostramos as suas características e propriedades e a formação de imagem nesse espelho. Agora nós vamos falar sobre o espelho convexo. Mas para nós falar sobre o espelho convexo, nós precisamos primeiro saber o que é o espelho convexo. Espelho convexo é qualquer superfície externa na forma de uma calota esférica que seja capaz de refletir a luz incidente. Então, isso é uma pequena, bem resumida definição sobre o que é espelho convexo. Nós percebemos que espelho convexo é a superfície que reflete a luz incidente é a externa, diferentemente do espelho côncavo, que a superfície refletiva era a interna. Para nós entender melhor o que é que nós estamos falando, nós temos que entender o que é que significa uma calota esférica, porque através de nós saber o que é que significa uma calota esférica, fica fácil de nós entender o que é superfície refletiva interna e superfície refletiva externa. Pois bem, então eu vou colocar aqui uma esfera. Essa esfera ela tem um centro C, que é o centro da esfera. E se eu aqui tirar essa esfera aqui e deixar somente uma casca dela, como na imagem, eu tirei a esfera e ficou somente uma casca dela. Essa casca dessa esfera nós chamamos de calota esférica. Esta casca aqui, que quando nós tiramos a esfera, ficou somente a casca. Isso aqui é chamada de calota esférica. Então, essa calota esférica, ela tem duas faces. Uma face externa e, desse outro lado, a face externa. Quando nós fazemos um polimento, nessa face interna, então será esta face que será chamada da face refletiva. Então todos os raios que bater aqui vai ser refletido, porque é a face que é polida, e portanto ela será refletiva. Isso em relação ao espelho côncavo. Mas como nós estamos estudando espelho convexo, a face que será polida será essa face externa aqui, ó. Então essa face externa aqui, nós aplicando um polimento, então ela vai virar uma superfície externa refletiva. E, portanto, todo raio de luz incidente ele será refletido. E assim nós temos um espelho esférico convexo, que é a face refletiva, é a face externa dessa calota esférica. Então, eu vou colocar aqui um eixo, Esse eixo que ele sai do ponto central, daquela esfera que nós desenhamos anteriormente, do ponto C. Esse eixo
eu chamo ele de eixo principal, ou então eixo de simetria. E sobre esse eixo principal, eu vou colocar mais 2 pontos além do ponto C. Esse ponto aqui e esse aqui. Esse ponto aqui eu chamo ele do vértice, né? É do vértice dessa superfície refletiva que é o espelho convexo. E esse ponto aqui intermediário entre o ponto C e o vértice, eu vou chamar ele de distância focal, ou então ponto focal. Assim, essa distância do vértice até o centro da esfera, até o ponto C, eu chamo de R, né, que é denominado por raio de curvatura, né, que na verdade é o raio da esfera, o raio dessa esfera que foi desenhada por essa calota. Então, aqui é R do vértice até o ponto C. É o R que eu denomino de raio de curvatura. Por outro lado, essa distância entre o vértice e o ponto focal, eu chamo de distância focal, que é denominado pela letra F. Então, essa distância daqui até aqui é F. Então, sendo assim, depois de termos caracterizado o que é que significa uma calota esférica, né, e ter colocado aí os pontos e suas respectivas distâncias, fica fácil de nós entender como é a formação de imagem no espelho convexo. Então, vamos dar continuidade para nós entender melhor como é que é formado a formação da imagem. Só que, primeiro, para nós entender a formação da imagem, nós vamos estudar no espelho convexo, nós vamos estudar e devemos conhecer o comportamento dos raios de luz incidente, porque a formação da imagem é formada pelos raios incidentes. Então, nós vamos estudar os raios notáveis. O primeiro raio notável é o raio que sai da raio paralelo ao eixo principal. Então, quando ele sai paralelo, então ele vai bater e vai refletir. Só que se nós for olhar o prolongamento desse raio, ele passa pelo ponto focal, né? Pelo ponto focal. O outro raio notável é aquele que passa pelo vértice e ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, né, do raio incidente. O outro raio notável é o que faz um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicularmente a essa calota esférica. Então, se ele bateu um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular essa superfície refletora, ele vai ser refletido na mesma direção, só que em sentido oposto. Então, se nós fizermos aqui o prolongamento dele, então ele vai até ao centro, né, dessa esfera. Então, esses são os 3 raios notáveis. Mas para nós estudar a formação da imagem, nós vamos analisar somente 2. Depois de termos conhecido os raios notáveis, agora nós vamos estudar a formação da imagem. Novamente eu vou colocar aqui a calota esférica com os 3 pontos e o eixo principal. E vou colocar aqui um objeto em cima do eixo principal. E eu vou fazer, e não importa a distância que esse objeto esteja do espelho. Pode ser aqui, pode ser mais
próximo, né? Não importa a distância, porque sempre no espelho convexo será, não importa a distância que o objeto está do espelho, né? Porque será sempre formada uma só tipo de imagem. Então eu vou colocar no ponto inicial. Então, traçando aqui os raios notáveis, o primeiro que sai paralelo ao eixo principal, ele vai refletir, então o prolongamento dele será passando pelo ponto focal. E o outro que vai perpendicular à calota esférica, o prolongamento dele passa pelo centro do ponto central, que é o centro de curvatura. Então, nós observamos que os raios de luz não houve um prolongamento, houve um cruzamento dos raios de luz. Mas se nós for olhar pelo prolongamento desses raios de luz, nós observamos que aqui há o cruzamento do prolongamento dos raios de luz. Então, é nesse cruzamento aqui que há a formação da imagem. Então, o que é que nós podemos concluir dessa imagem? Ela terá três características em relação à natureza, em relação à sua orientação e o seu tamanho. A natureza dessa imagem é o quê? É virtual. Mas por que virtual? Porque ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios de luz. Lembramos que a diferença de imagem virtual para a imagem real está no cruzamento dos raios de luz. Se for os raios de luz se cruzando, os raios de luz refletidos se cruzando, será uma imagem real. Agora, se for o prolongamento desses raios se cruzando, será uma imagem virtual. A orientação será à direita, porque a imagem é formada acima do eixo de simetria. E o tamanho será menor. Aqui aconteceu um erro de digitação, mas é menor a imagem. Então, essa é a única imagem que é formada pelo espelho convexo. A imagem ela é virtual direita e menor. Então, até a próxima aula, na próxima aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de óptica geométrica.